começar a mensagem aqui lendo um versículo. Em 1 Coríntios 2:2, nem precisa abrir. Ele diz o seguinte: porque decidir nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse crucificado. Olha aqui para mim, eu queria dar um recado muito rápido antes, mesma coisa que eu falei de manhã. Não ache por algum momento que eu sou maior, por estar segurando um microfone, ou por estar aqui em cima do púlpito. Misericórdia. Uma vez eu ouvi falar que o evangelho, ele é um mendigo, dizendo a outro mendigo: cara, eu achei comida, vem cá. Não tenho nada de melhor, não tenho nada de mais santo, nada de mais digno do que você. Misericórdia. O alvo dessa mensagem, primeiro fui eu. Normalmente eu faço umas mensagens assim, sei lá, se eu vou pregar no domingo à noite, às vezes domingo à tarde eu estou fazendo essa mensagem, no desespero, ai meu Deus, eu preciso fazer essa mensagem logo, ou no sábado. Mas dessa vez, Jesus me trouxe essa mensagem e me encarregou de pregar aqui logo no início da semana. E eu achei, caraca, que legal, não vou passar a semana no desespero, né? Preciso fazer. Misericórdia, eu fui torturado por ela a semana inteira. Essa mensagem, ela foi muito de encontro e rasgou o meu coração a semana inteira. Então eu venho compartilhar como um mendigo, dizendo: eu achei comida, eu achei o Cristo. Deus falou comigo e eu quero compartilhar isso com você essa noite. Em 1 Coríntios 2:2, porque nada decidir saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Deixa eu te falar uma coisa, você está pronto para ouvir a coisa mais assustadora que acabou comigo essa semana? Eu tenho certeza que é a coisa mais assustadora que você vai ouvir hoje, talvez essa semana, talvez o ano, talvez a sua vida inteira. Cara, se você entender isso, você não vai dormir à noite, você vai ter talvez até pesadelos. Está preparado? A frase mais assustadora é: Deus é bom. Deus é bom. Isso é maravilhoso, mas isso é assustador. Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é incomparável. Deus, em toda a sua totalidade, em toda a sua expressão, em todo o seu ser, Ele é bom. Mas nós não somos. Você não é bom. Eu não sou bom. Nós não somos bons. Nós somos muitas vezes regidos pelo pecado. E sabe, é a mesma coisa. Imagina que um ladrão, ele está indo para ser julgado, e aí ele ouve falarem assim: cara, fica tranquilo, o juiz, ele é corrupto, a gente já pagou uma propina para ele ali, tá tudo bem. Cara, esse cara vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Ele vai, nossa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Agora imagina um ladrão tá indo para a corte e ele fala: aquele juiz, ele é bom, ele é justo. Esse ladrão que tem na sua ficha criminal vários e vários crimes, vai tremer de medo. Por quê? Porque ele sabe que ele não merece ser liberto. Ele não merece a liberdade, ele não merece a absorção dos seus erros. Ele sabe que ele errou, ele sabe que ele está errado ali, ele sabe que o lugar dele é na cadeia. Então, se o juiz que vai julgar ele é bom e é justo, esse cara já está condenado. Então, esse é o nosso lugar. Nós não somos bons comparados a Deus. Deus é totalmente bom, é totalmente perfeito, e nós somos humanos tão falhos, tão pecadores, semana após semana. E aí às vezes a gente pode dizer: cara, não, você nem sabe, na verdade meu pecado nem é tão ruim assim, eu nem peco tanto, eu não erro tanto contra outras pessoas, como outras pessoas. Tem tantos que eu vejo ao meu redor que tem errado e pecado tanto, muito mais do que eu sou muito melhor do que eles, eu não sou tão ruim assim. Adão pecou uma vez e mandou o universo inteiro em direção ao inferno. A diferença, sabe qual que é o problema? Não é o que nós fizemos, mas é contra quem nós pecamos. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Vamos supor, quer ver? O Tiago está aqui do meu lado. Vamos supor que eu desço desse púlpito e com toda a gentileza, todo o amor, todo o carinho, eu desfiro um soco na fuça do meu primo. O que iria acontecer? Provavelmente eu ia levar outro de volta, dependendo do humor dele. Talvez eu levasse até uns 2. Dependendo se eu pego ele num dia ruim, talvez eu apanhe até mais do que isso. Ele vai ficar muito bravo. Só que num contexto geral, aconteceu alguma coisa? Não, vai ficar ruim entre eu e ele. Beleza. Agora imagina que eu saio daqui, pego um avião e eu vou até a Casa Branca.
Eu entro escondido na casa do presidente dos Estados Unidos, eu vou lá e eu desfiro um soco na fuça daquele presidente. O que vai acontecer comigo? Cara, aqueles seguranças de quase 5 metros de altura, gigantes assim, de terno, não sei como aqueles ternos cabem neles, eles vão vir pra cima de mim, eles vão pular achando que é um jogador de futebol americano. Eu vou apanhar muito ali dentro. Os caras vão me bater até eu dizer chega, igual bater em gato morto, até miar, que o pessoal do som me zoava que iam fazer isso comigo. Mas eu vou apanhar muito. Por quê? Qual que é a diferença? O gesto mudou? Não. A pessoa que praticou mudou? Não. Eu estou errado, dos dois jeitos, eu estou errado. A diferença é o nível de importância da pessoa que eu atingi, da pessoa que eu feri. O Tiago tem um nível de importância. Nada vai acontecer num contexto geral. O presidente dos Estados Unidos tem um outro nível de importância. E Deus, o Criador dos céus e da terra. Sabe, esse é o problema. Nós pecamos, não é contra um amigo nosso, não é contra um familiar nosso. Nós pecamos contra Deus que fez os céus e a terra. Então nós não somos bons. Deus é bom, mas nós não somos. Nós somos pecadores. E Deus em sua totalidade de ser bom. E aí você me pergunta, então como que Ele permite que nós entremos no céu? Como um Deus que é totalmente bom, totalmente justo, Ele vai abrir portas do céu, Ele vai nos liberar para lá, existindo a chance de nós destruirmos toda a sua criação com a nossa maldade. A resposta é não. Deus não poderia abrir essa porta. Então a solução foi Jesus. Alguém precisava ser julgado no nosso lugar. Se nós fôssemos de encontro com aquele juiz que é justo, que é bom, com a quantidade de erros que temos, com a quantidade de falhas que temos, com o quão errados, com os quão pecadores, com o quão mal nós somos, nós jamais e mandados em direção ao inferno. Um homem desceu do seu trono, totalmente limpo, totalmente justo, totalmente inocente, e ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele bateu no nosso peito e falou assim: você não é capaz de pagar esse preço. Se você entrar ali dentro, você vai ser direto mandado para o inferno. Então vou eu no seu lugar, porque eu não tenho pecado, eu sou justo, eu sou bom, eu não errei, mas eu tomo os seus erros, jogo nas minhas costas, morro por você, porque eu quero que um dia você conheça o Pai. Hebreus 2:9, ele vai dizer o seguinte: Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, ele foi feito por um pouco menor do que os anjos, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Se a gente pular para o versículo 14, ele vai dizer: visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação, ou desviar a ira de Deus dos pecados do povo e removê-los. Sabe uma coisa, quando eu lia e eu ouvia falar sobre o cálice da ira de Deus, eu achava que o nome que estava escrito lá, sabe, os pecados que enchiam o cálice da ira de Deus era dos nossos antepassados. Afinal, Jesus morreu há 2000 anos atrás. Só que sabe uma coisa? Olha aqui para mim.
Se o nome que estava escrito, se os pecados que enchiam aquele cálice era só dos nossos avós, era só os pecados daqueles que vieram antes de nós, então nós não seríamos lavados, nós não seríamos libertos. Só que, meu irmão, deixa eu te falar, naquele dia nós cantamos aqui, os céus se uniram à terra, o nosso tempo sofreu uma distorção, nós entramos em contato com o tempo de Deus e Jesus fez algo atemporal e eterno naquele dia. Então, deixa eu te falar uma coisa, não se engane, o nome que estava escrito naquele cálice, os pecados que enchiam aquele cálice da ira amarga, destrutiva, destruidora de Deus, era o seu, era o meu, era o nosso nome que estava lá. Foi o nosso pecado que Jesus morreu naquela cruz. E aí sabe o que acontece muitas vezes? É que nós achamos que a nossa santidade paga alguma coisa. A gente acha que a nossa santidade e aquilo que a gente faz, de alguma forma, deixa pau a pau, assim, 0 a 0 naquilo que Jesus fez. Quando nós não pecamos durante essa semana, por exemplo, se eu for perguntar para você e aí você não lembrar da última vez que você pecou, ou se pelo menos faz mais do que 1, 2 semanas, ou se você leu a Bíblia, caraca, você leu a Bíblia todos os dias dessa semana, caraca, você orou todos os dias dessa semana. A gente acha que a gente pagou algum preço, a gente acha que a gente se aproximou de Deus por conta própria. Sabe o que a gente acha? Presta muita atenção, que a nossa justiça nos salvou, que aquilo que a gente fez tem nos livrado da morte, que aquilo que a gente fez paga um preço que na verdade nós não teríamos condições de pagar. Sabe, o que acontece é que a nossa justiça não vale de nada, porque se a gente olhar para a Bíblia, o crivo subiu muito desde a nova aliança. Antigamente, se você fosse pego em adultério, e aí os mestres da lei levavam você era julgado. Depois da nova aliança, Jesus vem e fala, você não precisa ser pego com adultério, se você simplesmente pensar, você já pecou. Você acha mesmo que nós podemos ser santos sem o sacrifício de Jesus? E aí, sabe, às vezes a gente pensa, não, será que ouvir tal música é pecado? Será que eu cometer tal coisa é pecado? Mas eu nem falo tantas besteiras, mas as besteiras que eu falo nem são tão ruins, mas as coisas que eu faço para os meus amigos, a forma como eu respondo os meus pais, os meus colegas de trabalho, o jeito que eu vivo, poxa, tem tanta gente pior do que eu, meu pecado nem é tão ruim assim, sabe? Mano, desde a nova aliança, o crivo subiu tanto que agora pecado é não acordar todos os dias desesperado por Jesus, desesperado pelo que aconteceu no madeiro há 2000 anos atrás. Pecado é nós não acordarmos todos os dias com uma atitude que diz, Jesus, como eu preciso de Ti, como eu necessito de Você, a minha justiça não vale de nada, a minha força não vale de nada. Jesus, o que eu tenho que fazer hoje? Para onde eu vou? Para onde eu irei, Jesus? Só Você tem as palavras de vida eterna. Para onde eu irei, se não Te acompanhar durante esse meu dia? Esse deve ser a nossa oração, dia após dia. Sabe por quê? E Paulo entendeu isso. Você está comigo aí? Fala amém. Filipenses 3:3, ele vai dizer o seguinte: nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança. Aqui nós vemos um homem, olha aqui para mim rapidinho, que tinha tudo para se justificar. Sabe aquela pessoa do seu trabalho que não erra, o cara não erra, o cara é uma máquina, o cara não erra, não falha, ele não chega atrasado, ele não vai embora antes do horário, o cara é uma máquina. Eu tenho essa pessoa dentro de casa, que raiva que dá. Meu pai é uma máquina. Meu pai, ele sempre acorda no horário certo, ele sempre dorme no horário certo. Você vai perguntar, tipo assim, às vezes que eu li muito a Bíblia, assim, e aí, quantos capítulos você leu hoje? Eu li 5, aí eu li 15. Troca. Então, ele é uma máquina. Eu tenho esse cara dentro de casa, eu sei como é. Sabe, essa pessoa irrepreensível que você vai tentar, tipo, sei lá, se ele deixou o talher em cima da mesa e esqueceu de levar, você vai falar, você errou. E aí, na verdade, ele já
já estava lavando a louça inteira. O cara não erra. Assim era Paulo. Paulo, ele era irrepreensível. E aí olha o que ele fala aqui, ó. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Cara, se tinha alguém para confiar no próprio esforço, para confiar na própria carne, para poder dizer assim: eu me basto, eu sei que eu sou bom, eu faço tudo certo, não tem como você apontar o dedo na minha cara, eu sei que eu estou certo, eu mereço ir para o céu. Olha o que esse cara diz. Contudo, o que para mim, a minha ficha, o meu histórico, o meu know-how, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E a oração desse homem é: quero conhecer a Cristo, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O cara que tinha tudo, quando teve os seus olhos abertos para a beleza de Cristo, ele olhou tudo que ele tinha, toda a ficha, tudo aquilo que ele fez de certo, e ele falou: isso aqui não é nada, eu quero Cristo, isso aqui não é nada. Se eu depender da minha justiça, se eu depender da minha força, meu lugar é o inferno. Eu quero Cristo, eu quero conhecê-lo, eu quero entender o que ele fez por mim, eu quero entender esse preço que ele pagou, eu quero entender quem é Cristo. Muitas vezes a gente torna Jesus um meio para o nosso fim. Só que Jesus não é um meio para que nós alcancemos alguma coisa. Jesus é um fim em si próprio. Muitas vezes a gente vai se deparar com situações da nossa vida, e aí a gente vai olhar para os céus e dizer: Jesus, cadê você? Deus, cadê você? Eu aceitei o seu nome, eu me batizei, eu orei, eu fui para a igreja, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, cadê você? E estamos tornando Jesus um fim, um meio para o nosso fim. Nós queremos que Ele resolva os nossos problemas aqui na terra. Mas deixa eu te contar uma historinha muito rápida. Tem um livro do Corey Russell que ele conta a história de uma senhora missionária. Presta atenção aqui em mim, o que ele faz? Essa senhora missionária, ela sofria perrengues, ela ia de aldeia em aldeia pregando o evangelho, e toda vez ela sofria perrengues, não tinha o que comer, não tinha onde dormir, tudo dava errado, mas ela levava a mensagem. Tudo dava errado, mas ela levava a mensagem. Às vezes as pessoas brincam que ela só tinha uma bolsinha, uma mensagem, não tinha mais nada. Ela levava as coisinhas dela e tinha a palavra de Deus. E aí um determinado dia, quando tudo estava dando errado, ela olha para os céus e fala: Deus, por que tratas assim? Por que é tão difícil carregar o teu evangelho? Por que é tão difícil andar como você andou? E ela ouve o Espírito Santo sussurrando no ouvido dela nitidamente: é assim que eu trato os meus amigos. E aí ela diz: não me admira que tenha tão poucos. O que acontece é que nós queremos ser amigos de Deus por um interesse. Mais uma vez, eu não estou apontando o dedo para você, esse dedo foi apontado para mim desde a segunda-feira. Muitas vezes nós queremos ser amigos de Deus por aquilo que Ele vai nos dar, pela vida que Ele vai nos facilitar, pelas portas que Ele vai abrir, por aquilo que Ele vai fazer na minha vida, pelos prazeres dessa terra, pelo patrimônio que nós vamos construir, por aquilo que nós vamos viver aqui nessa terra, sendo que Jesus não morreu por isso. Olha o que diz em João 17, existem poucas orações registradas de Jesus, e uma delas, a gente tem o Pai Nosso, e vários momentos ali que a gente vê a Bíblia dizer assim: e Jesus se retirou para orar.
mas em João 17 ele conta a oração de Jesus, e se nós podemos tomar por base de que ele é a vontade de Deus expressa e manifesta na terra, olha o que a vontade de Deus ora e diz. João 17, versículo 20, ele vai dizer: a minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, como que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Olha o desejo, a necessidade, o anseio do Salvador quando ele andou aqui nessa terra. Às vezes a gente se pergunta: o que Jesus veio fazer? O que Jesus quer? Para que Jesus veio? Muitas vezes a gente não entende o Calvário, não entende aquela cruz, e a gente vê a oração um pouco antes dele subir naquela cruz, e ele diz: quero que os que me deste estejam comigo aonde eu estou, vejam a minha glória, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Olha aqui para mim, Jesus não morreu para você ter uma casa legal, Jesus não morreu para você ter o carro do ano. Eu acredito sim em prosperidade, e a prosperidade é bíblica. Se a gente for pegada para fazer cultos e uma série inteira sobre a prosperidade bíblica, sobre o valor do esforço, e Jesus nos diz: trabalhe e eu prosperarei. A prosperidade sim é bíblica e a pobreza não reflete os céus, mas o que eu quero dizer aqui é que não foi por prosperidade que Jesus veio aqui nessa terra, não foi para tornar a nossa vida aqui nessa terra confortável. Jesus não veio para resolver o nosso problema aqui, Jesus veio para resolver o nosso problema eterno nos céus. Jesus veio para abrir uma porta que nós não poderíamos abrir, para abrir um caminho, para levar-nos em direção a um Deus que não poderíamos tocar, não poderíamos ver, não poderíamos encontrar. Jesus sangrou, morreu em um calvário, venceu a morte, ressuscitou, para que possamos um dia ser um com o Pai. Indo para a conclusão, então a gente começa a se perguntar: tá bom, então o que é vencer? O que é vencer na vida? O que a Bíblia fala tantas vezes sobre vencer na vida, então o que é isso? E se vencer for conquistar a Cristo? E se vencer for ganhar aquele que desceu do trono para nos dar vida? E se quando Jesus fala sobre prosperidade, sobre vencer, Ele não está falando a vencer aos olhos dos homens, Ele está falando vencer aos olhos de Deus. Quando Jesus veio a essa terra, Ele encontrou um homem que era um moribundo, que não tinha nada para comer, não tinha nada para vestir, não tinha nada ali que pudesse oferecer aos outros. Ele só levantava sua mão e dizia: o reino dos céus está próximo, arrependam-se dos seus pecados, o reino dos céus está próximo, o Messias virá e nós iremos conhecê-lo. Jesus apontou para esse homem e disse: ninguém, eu afirmo a vocês, ninguém nascido de mulher é maior que João Batista, aquele que viveu para preparar o caminho para o rei. Sabe, abrindo um parênteses, acho que eu desliguei meu microfone, foi mal, pronto, agora foi. Abrindo um parênteses aqui, eu estava pensando muito essa semana. Olha aqui para mim, já vai acabar, fica tranquilo, a gente já vai ter um espetáculo, mas eu só preciso compartilhar algo que estava queimando no meu coração. Eu estava pensando muito essa semana sobre os 12, sobre os discípulos. Eu vi o meu pai falando como Deus tem concedido o desejo do coração dele, muitas vezes sem falar. Eu até, quem estava na última pregação, ouviu eu falando de uma situação em que Deus concedeu o desejo do meu coração, eu nem precisei abrir a boca, e aí Deus me trouxe ali um energético. Minha mãe acha que aquilo não é bíblico, mas eu creio ali, é eu e Deus, não tem nada a ver, então tudo bem, sou eu e Deus. Mas, quem estava na minha pregação ouviu: Deus concede o desejo do nosso coração? Sim, concede. Deus tem prazer em dar aos filhos o melhor, não o bom, o melhor, tem. Aqui tem eu,
Deus concede o desejo do meu coração. Aqui tem o meu pai, outro nível. Deus concede o desejo do coração. Aqui tem os grandes avivalistas que já pisaram nessa terra. Cara, Deus tem muito prazer em conceder o desejo do coração deles. Aqui tem os 12 que começaram a igreja, que andaram com Jesus. Se Deus tem prazer em conceder o desejo do meu coração, imagina o desejo desses homens. Então nós podemos dizer que Deus sim concedeu o desejo do coração deles. Mas como eles viveram? Sem ter aonde dormir, sem ter o que comer, desamparados, perdidos, pelo mundo abandonados. Não tinham nada que o mundo pudesse olhar e falar assim: caraca, olha, a mão de Deus está sobre eles. Caraca, olha como são prósperos. Se Deus concedeu o desejo do coração deles, qual era o desejo do coração deles então? A não ser: quero conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Eu tenho certeza, eu não vejo isso na Bíblia, mas eu tenho certeza que, pelo que a gente vê, esses homens não ansiavam nada mais, nada menos do que: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, eu quero fazê-lo conhecido. E de fato viveram assim. Não ganharam nada do que esse mundo pode oferecer. Não tiveram nada de luxo, nada de uma vida invejável que esse mundo pode oferecer. Mas só os céus sabem como eles foram recebidos. Depois de construir a igreja que hoje nós pisamos, construir o chão que hoje nós pisamos, aqueles homens, foi creditado na conta deles vidas incalculáveis. Quantas pessoas eles alcançaram, quantas famílias eles viram curadas, quanta salvação eles levaram para o mundo. Aqueles homens viraram o mundo de cabeça para baixo, e Deus concedia o desejo do coração deles. Mas eles não tinham carro, eles não tinham casa, eles não tinham bens, eles não tinham dinheiro. Eles tinham Jesus e esse crucificado, e era tudo que esses homens queriam: conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Então, e se o desejo do coração de Deus para mim e para você não seja uma super casa? Você vai continuar a vir aqui? E se tudo der errado? E se a gente não conquistar aquilo que a gente quer? Será que vamos nos levantar e dizer: Deus, cadê você? Ou quando tudo der certo, a gente vai falar: Deus, eu te amo, obrigado por estar aqui comigo, o teu filho me salvou. Quando tudo der errado: Deus, eu te amo, obrigado por ainda estar aqui comigo, o teu filho me salvou. Quando perdemos tudo, talvez ainda vamos dizer: Deus, eu posso ter perdido tudo que esse mundo tinha a me oferecer. Eu não consegui pagar o que eu queria, eu não consegui a promoção que eu queria, eu não consegui fazer os meus sonhos, realizar os meus sonhos, mas eu tenho você, e para mim isso é tudo que importa. Nos falta um santo desespero por Jesus. Nos falta um coração desesperado. E sabe, muitas vezes nós então andaremos como pessoas apaixonadas, andaremos como pessoas desesperadas, andaremos como pessoas que não tem nada que esse mundo possa oferecer que nos conquiste mais do que amar a Jesus. E aí pessoas virão para nós e falarão: é loucura viver desse jeito. Bateremos então no peito e falaremos: é loucura não viver desse jeito. Eu sei o que o meu Salvador fez, eu sei o nome de quem estava escrito naquele cálice, eu sei quem morreu pendurado no madeiro para que eu pudesse ter vida. Loucura é eu não acordar todo dia desesperado por Ele. Loucura é viver nesse mundo de alguma forma que não seja desesperada por Jesus.